Olá, eu sou Ana Luísa Ferreira, sou sócia da Guimarães Ferreira, especialista em captação de financiamento empresarial para desenvolvimento e gestora de um fundo de Venture Capital. A Ancham me convidou aqui hoje para falar sobre o Pernambuco que a gente quer que avance para o futuro. Fica fácil a gente saber o que é que a gente quer fortalecer e levar para esse Pernambuco do futuro. A gente tem uma natureza fantástica, uma cultura extremamente rica e uma gastronomia deliciosa. A gente tem também o nosso porto digital, só para citar alguns desses elementos. Fica muito fácil também saber o que é que a gente não quer levar para frente em Pernambuco. Nenhum pernambucano aguenta mais tanta violência e nem ser rodeado por tanta miséria. Segundo os dados do último Atlas de Desenvolvimento Humano disponível, bem, são dados de 2010, mas é o último que a gente tem disponível tanto na ONU quanto aqui na agência CONDEP-FIDEM, a nossa própria agência de planejamento estadual. Segundo esses dados, 39,4% da população pernambucana é pobre ou extremamente pobre. Isso é inaceitável. Bem, como cientista, eu preciso reconhecer que a gente está evoluindo, a passos lentos, mas a gente está evoluindo. Em 1991, essa soma aí, ela chegava a quase 90% da população. Bem, a gente pode e a gente precisa acelerar essa inclusão. Afinal de contas, como dizia o nordestino Nizangonais, a concentração excessiva de renda é a serpente por trás dos principais males da humanidade atual. Bem, com isso, a gente pode resumir o Pernambuco que a gente quer que avance em duas macrofrentes: justiça social e inovação. O que é legal, o que vai facilitar o nosso trabalho, é que essas duas macrofrentes, elas se alimentam entre si, gerando um ciclo virtuoso. Eu vou começar pela inovação. E aqui, eu não quero que por inovação a gente pense somente no porto digital e nas startups. A gente quer um Pernambuco mais inovador como um todo, a gente quer um governo inovador, a gente quer cidadãos inovadores, escolas inovadoras. A gente quer todos esses atores conectados e trabalhando juntos para resolver os principais e mais atuais problemas da humanidade. Existem diversos estudos sobre o que faz ecossistemas de inovação florescer. E, inclusive, o nosso Porto Digital é objeto de diversos desses estudos também. Bem, eu escolhi aqui um sumário do Brookings Institute. Segundo esse estudo, os ecossistemas de inovação, eles florescem a partir da junção de três classes de ativos: os ativos econômicos, os ativos físicos e os ativos de relacionamento. O que são esses ativos econômicos? Bem, startups, comércio e serviços locais de qualidade, empreendedores, mão de obra de qualidade em geral, indústrias tradicionais, aceleradoras, incubadoras, universidades, gestoras de fundos de investimento. O que são agora os ativos físicos, tanto públicos ou privados, necessários para esses ecossistemas de inovação? Ruas, parques, campos, ambientes que gerem atividade, que gerem conexões, interações, encontros, redes humanas. Para isso daí acontecer, a gente precisa de segurança, precisa de infraestrutura e precisa de acolhimento de pessoas. Agora, o que são os ativos de relacionamento? Bem, redes de relacionamento, elas fomentam a inovação porque elas fortalecem a confiança e a colaboração. Confiança e colaboração são completamente fundamentais para a gente se sentir predisposto para resolver problemas de uma forma conjunta. Resolver problemas de forma conjunta está na raiz da inovação. Quando essas três classes de ativos, elas se conectam num ambiente de apoio mútuo, uma cultura de aceitação de riscos, nasce um ecossistema de inovação, que é uma relação sinérgica entre governo, indústrias, startups, pessoas, meio ambiente. E essa sinergia facilita a geração de novas ideias e propulsiona a comercialização dessas novas ideias, gerando, então, a nova economia rica que a gente quer no Pernambuco do futuro. A gente já tem boa parte, desses elementos necessários, mas a gente precisa escalar, espalhar e reforçar vários desses elementos. Eu vou focar aqui hoje num desses elementos que precisam ser reforçados, que toca diretamente no meu trabalho, que é o capital de risco.
O que é o capital de risco ou venture capital? Bem, fundamentalmente existem duas e apenas duas formas de um negócio se financiar, com recurso próprio ou com recurso de terceiro. O que a gente chama de recurso de terceiro são dívidas, né? Enfim, a mais famosa ou a mais comum sendo as dívidas bancárias mesmo. A gente sabe que dívida ela gera um compromisso, na maioria das vezes incondicional. Então, não importa se aquele dinheiro que foi investido, ele deu certo ou não deu certo, né? O negócio que a gente aplicou esse dinheiro daí. A gente vai continuar com aquele compromisso de pagamento. E isso daí afasta muitas vezes as pessoas da inovação, porque você está assumindo um risco, muitas vezes, de até contaminar o teu patrimônio pessoal, enfim, de um carro, uma casa ir embora, por algo que não deu certo. Isso não combina com inovação. Porque a inovação, ela tem inerentemente um alto nível de risco envolvido. A gente sabe que inovação está ligado a risco. Então, aí é por isso que inovação no Brasil e no mundo todo, né, na maioria das vezes, é financiado por um capital investidor, né, enfim, por sócios investidores, anjos, fundos de investimento, enfim. Essa é uma alternativa de compartilhamento tanto de sucesso quanto de fracasso. Então, como é que funciona? Quando eu recebo um sócio investidor no meu negócio, se esse negócio dá certo, vai para frente, eu me comprometo a dividir uma parcela pré-determinada, pré-acordada, desse sucesso com os empreendedores originais, né? Enfim. E aí, se esse negócio der errado, estamos quites, né? O sócio capitalista, o sócio investidor, ele aceita e entra no risco do negócio. Bem, além desse aspecto do risco, enfim, a dívida bancária, ela ainda exige muito, tradicionalmente, as garantias reais, né? Por uma questão de segurança do sistema financeiro internacional mesmo. E garantia real, né? Enfim, terreno, casa, carro, máquina pesada, isso não combina muito com inovação tecnológica. Porque a inovação tecnológica, o principal investimento dela é no capital humano, né? E aí capital humano não pode ser alienado fiduciariamente. Além disso, tem um terceiro elemento, né, que faz do capital de risco tão importante. É que o capital de risco, né, enfim, o sócio investidor, ele não aporta somente dinheiro. Ele aporta também um conhecimento prévio e diverso de outros negócios, uma rede de relacionamento diferenciada e, na maioria das vezes, um conhecimento robusto em governança e gestão. Por isso, capital de risco é um elemento completamente fundamental para que se floresça a inovação moderna. Bem, não é à toa que a indústria de capital de risco está em franco crescimento no Brasil e no mundo. A gente tem excelentes representantes da indústria de mercado de capitais de risco aqui em Pernambuco. Mas eu trago um grande alerta e uma grande preocupação, que é também uma grande oportunidade. Hoje, 83% do investimento de capital de risco do Brasil vai para startups do estado de São Paulo. 83% do capital de risco no Brasil vai para São Paulo. Calma, não fica por aí. Eu vou trazer mais algumas outras estatísticas para ajudar a gente a entender a dimensão dessa questão. Hoje, o Nordeste já representa 28% da população brasileira e somente 14% do PIB do Brasil. São Paulo, sozinha, representa 1/3 do PIB do país. A gente sabe também que essa relação tecnologia-PIB só tende a aumentar. Cada vez mais a tecnologia, a inovação tecnológica, vai ter um peso maior, uma fatia maior na composição do PIB do país. Se hoje todos os meus investimentos, 83% dos meus investimentos, né, em capital de risco e inovação tecnológica estão indo para São Paulo, essas desigualdades regionais, elas só tendem a piorar. A gente precisa fazer alguma coisa. No Pernambuco, que a gente quer que avance, a gente precisa fortalecer o mercado de capitais de risco. Existem algumas formas de fazer isso, né? Enfim, políticas públicas que podem passar por uma redução temporária e com marcos objetivos de redução de ISS, por exemplo, para atrair mais gestoras de capital de risco para cá. Isso pode passar por fundos de matchmaking, em que um governo ele vai colocar R$1 para cada real privado alavancado. Enfim, tem diversas maneiras de políticas públicas para a gente resolver esse desafio daí. E tem também um papel muito forte das fortunas locais. As grandes fortunas de Pernambuco têm todo o interesse, é uma relação ganha-ganha, se elas passarem a investir também em inovação tecnológica local.
né? Não é à toa que o mercado de Venture Capital no mundo está florescendo. Isso é um bom negócio. Então, assim, faz todo sentido a gente atrair essas grandes fortunas locais para esse mercado de capitais de risco local também. Bem, mas isso daí é um desafio visto do alto dos meus privilégios. E aí que eu vou para a segunda macrofrente do Pernambuco que a gente quer que avance, que é a justiça social. Simplesmente não dá mais para a gente normalizar tanta gente miserável ao nosso redor, do nosso lado, tanta criança que não tem absolutamente o básico. Pode até parecer incomum, né, eu estar falando tanto sobre justiça social, porque eu trago no meu cartão de visita gestora de Venture Capital. Eu faço parte da indústria financeira, que é uma indústria reconhecida como sendo de tubarões. Mas isso está ficando no passado, né? Para mim e para muita gente, é claro como o sol do sertão, que mesmo se a gente for obedecer apenas aos nossos anseios mais egoístas, a gente precisa mudar a miséria que nos cerca. Eu digo, mesmo se a gente for apenas egoísta, porque nenhum pernambucano aguenta mais sair em um carro de luxo e, ao mesmo tempo, está morrendo de medo que seu filho leve um tiro na volta da escola, né? Fora isso, imagina quando esses 40% de pernambucanos que hoje estão fora da economia, quando eles estiverem dentro da economia, quando eles forem mão e cabeça de obra de qualidade e quando eles forem um mercado consumidor ativo de inovação. A economia do nosso estado vai ser simplesmente incrível. Enfim, quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Essa é uma das frases que eu amo de Dom Helder Câmara. Eu me formei em administração de empresas aqui na Universidade do Pernambuco, estagiei na Anshan, estagiei no Citibank, depois eu consegui uma bolsa e fui estudar políticas públicas lá na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. De lá eu fui trabalhar no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá em Washington, com investimentos de impacto. Depois eu resolvi voltar, mas desde aquela época que eu estou trabalhando nessa interseção entre o setor público e o setor privado. Ano passado eu terminei um doutorado em ciência política com um foco em parcerias público-privadas. E eu escolhi o setor privado, porque acho que o meu grande desafio, a minha grande missão é encontrar respostas sustentáveis, que não passem por filantropia e simplesmente doação para resolver esses problemas que mais pressionam a nossa sociedade hoje. Enfim, vamos aproveitar um pouquinho desse background público. Hoje existem estudos seríssimos que já apontam para a gente os caminhos para resolver a desigualdade extrema. Esses caminhos eles passam por política tributária progressiva, gastos sociais efetivos com saúde, com educação de qualidade, com saneamento e relações trabalhistas fortalecidas. Isso é o que a ciência diz. A gente pode cobrar isso nas urnas, né? A gente pode cada vez mais votar em candidatos que levem a sério, que tenham como foco principal a redução da desigualdade social. Mas a gente também, enquanto setor privado, tem um papel fundamental nessa história. Bem, você que me assiste, muito provavelmente a nossa formação em gestão, em administração, ela foi muito permeada por essa máxima aí de Milton Friedman, de que a responsabilidade social das empresas é aumentar seus lucros, é gerar cada vez mais lucro para os acionistas. Será, né? Ainda bem, essa máxima aí, que sim, já teve seu papel e serviu a esse mundo da gestão e dos negócios, mas isso vem sendo cada vez mais questionado e no ano passado sofreu um golpe que pode ser mortal. Importantes organizações no mundo, como o Fórum Econômico Mundial e a Business Roundtable, eu vou abrir aqui um parênteses para explicar o que é a Business Roundtable para quem não sabe. É uma congregação dos principais CEOs do mundo inteiro. Tem base lá nos Estados Unidos e participam, por exemplo, o CEO de Apple, Amazon, GM, BlackRock, enfim, é uma instituição de peso realmente. E esses CEOs, eles se reuniram no ano passado para mudar a afirmação de qual é o objetivo, qual é o propósito de uma empresa. Até então, essa afirmação estava muito focada naquela máxima de Milton Friedman lá, de que o objetivo das empresas era gerar lucro e era servir aos acionistas. Ainda bem, isso vem mudando, né? Desde o ano passado, a nova afirmação de propósito da companhia, segundo essas grandes organizações, passa por um compromisso real
com funcionários, com fornecedores, com o ambiente em geral, enfim, com todos os stakeholders. Os executivos, os trabalhadores das empresas, eles continuam a ter um compromisso fundamental com os seus acionistas e com o lucro dos acionistas. Mas agora eles apenas passam a ter que obedecer a uma lógica de responsabilidade das empresas mais ampla, mais holística e complexa, como a vida é, Então, assim, isso é revolucionário. Revolucionário é algo que se caracteriza pela possibilidade de renovar os padrões estabelecidos. Aqui eu quero deixar muito claro que eu não estou diminuindo e não se pode diminuir a importância do lucro do acionista. Isso é muito sério. O lucro, ele é uma mola propulsora da inovação, Então, assim, sim, o lucro precisa continuar a existir. E um lucro que é obtido através de atividades legais, éticas, após pagar os devidos impostos, os devidos salários e encargos, isso não tem nada de errado, na verdade não é nem somente justo, isso é completamente desejável e isso impulsiona também o mundo e o Pernambuco que a gente quer. Bem, voltando para a nossa justiça social e inovação e para aquele ciclo virtuoso. Vem a beleza desse ciclo virtuoso, porque com mais educação de qualidade, a gente tem mais mão e mais cabeça de obra de qualidade. A gente tem mais inovação, a gente tem mais lucro. Com mais justiça, a gente tem a possibilidade de ter paz, a gente vai ter menos violência. Segurança e liberdade são indutores de inovação, que é indutor de prosperidade e aí gera mais inclusão. Enfim, recapitulando um pouco as macrofrentes, justiça social e inovação. Eu trouxe aqui também um objetivo muito prático relacionado ao que eu trabalho mais diretamente. A gente precisa fortalecer o mercado de capitais de risco pernambucano. Com essa fórmula, levando com toda a força esses objetivos e essas ações necessárias, não tem como nos escapar o Pernambuco que a gente quer que avance. Vamos em frente e obrigado.